Você literalmente só vai precisar de 3 meses para mudar a sua vida por completo. Essa é a metodologia que eu venho usando na minha vida durante muitos anos e eu já consegui resolver várias coisas e destravar muitos degraus na minha vida por causa disso. E agora eu resolvi compartilhar isso com você porque várias pessoas muito próximas a mim sempre me perguntavam: mas como você conseguiu fazer isso? Como você conseguiu fazer aquilo? E eu comecei a perceber que eu sempre consegui fazer isso por conta de um alto desafio que eu fazia em 3 meses. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender de onde vem a nossa motivação para fazer qualquer coisa. E na prática, todas as pessoas elas são motivadas por coisas diferentes. Às vezes a gente é motivado por necessidade fisiológica, a gente precisa fazer, a gente precisa ir ao banheiro, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa comer. Mas muitas vezes não, muitas vezes essas motivações elas vêm daquela pessoa que olha para você e fala: eu duvido que você consiga. Você não é capaz de fazer isso. E aquela motivação, ela começa a vir gerando uma raiva, um sentimento de frustração e várias outras coisas, e ali sim a gente consegue fazer alguma coisa para provar que a gente dá conta. Ou muitas vezes essa motivação ela vem de uma mudança drástica de vida. Eu estou numa situação em que eu quero mudar, eu quero dar um basta nisso e chega. E muitas vezes também essa motivação ela vem de outros lugares. Então é importante a gente entender de onde vem essa motivação. Porque esse desafio de 90 dias, essa ideia de colocar um desafio para si mesmo, ela não vai simplesmente acontecer. Você precisa entender que isso não é para qualquer pessoa. E quando eu falo qualquer pessoa, eu não estou te desafiando ou diminuindo você. Eu estou literalmente dizendo que isso não é para qualquer pessoa. Se fosse, todos nós conseguiríamos colocar metas e desafios e sempre bater, não é verdade? Mas isso não acontece. E por que isso não acontece? Por um motivo muito simples. As pessoas que se desafiam a fazer alguma coisa, elas têm alguns estágios. Ela vai passar pelo estágio de melhora. Então, a partir do momento que você para de comer açúcar, ou a partir do momento em que você resolve acordar mais cedo para trabalhar um pouco mais, ou para estudar um pouco mais, em pouquíssimo tempo, em uma semana, em 3, 4 dias, você já começa a sentir uma melhora. E essa melhora, ela já te dá uma motivação a mais para você continuar, e essa melhora, ela vai te estimulando. Só que a maioria das pessoas, elas tendem a acreditar que, olha, eu já estou bom, eu já melhorei, e aí a partir disso elas começam a voltar para o comportamento anterior. Além dessas pessoas que acabam insistindo, né, nesse comportamento de melhora, ela começa a perceber uma mudança. E essa mudança, ela vai persistindo. Então, quando você oferece um chocolate ou quando você tenta, né, chamar a pessoa para ir para uma festa, ela fala: não, agora eu mudei, eu estudo todos os dias. E nessa mudança, ela acaba persistindo. Só que esse sentimento de mudança, ele causa um sentimento de perda, porque muitas vezes você perdeu aquilo que você gostava de fazer, você perdeu aquele chocolate, você perdeu aquela balada, você perdeu alguma coisa para poder trocar, né, por aquele novo hábito. E esse sentimento de perda, muitas vezes as pessoas acabam sucumbindo. E é nessa hora em que você percebe que o movimento de mudança, ele também é quebrado. Mas, caso a gente consiga insistir nisso, a gente passa por um momento de transformação. E esses 90 dias, eles são tempo mais do que o suficiente para a gente não só criar um hábito, mas que a gente consiga mudar a nossa mentalidade para, de fato, transformá-la em algo novo. E a proposta é basicamente essa. Se você parar para perceber, você vai conseguir mudar os seus comportamentos e os seus hábitos durante 90 dias e a chance de você voltar a não repeti-los mais, ela existe. É desse mesmo modo que eu consegui fazer um desafio de 90 dias quando eu tinha 18 anos para parar de tomar refrigerante. Eu falei: eu vou passar 90 dias sem tomar refrigerante e já fazem 13 anos. E, enfim, isso foi uma das formas que eu consegui. Eu também já consegui fazer um desafio de 90 dias com o objetivo de emagrecimento. E, pum, em 90 dias eu consegui emagrecer e cheguei no meu objetivo. Só que naquele momento, quando eu fiz isso a primeira vez, aquilo não foi uma transformação, aquilo foi uma mudança. Então, eu me lesionei e logo depois disso eu desanimei e acabei engordando de novo. E aí eu comecei a perceber que eu começava na minha vida a fazer várias e várias vezes esses desafios de 90 dias, porque eu percebia que isso me dava resultado. Só que eu ainda não tinha consciência da mudança, da melhora e da transformação. E até que um momento eu percebi: poxa, naquele momento em que eu decidi parar de tomar refrigerante, fiz o projeto de 90 dias e nunca mais parei, isso me deu um gatilho um pouco diferente. Eu comecei a perceber que, bom, então gerou uma transformação. Fazem 13 anos que me oferecem refrigerante diariamente. E eu falo: não, obrigado, eu não bebo refrigerante. Não, obrigado, eu não bebo refrigerante. Então, eu consegui criar uma transformação que é impossível de voltar atrás. Mas o que aconteceu entre essa mudança e essa transformação? A diferença básica entre a melhora, a mudança e a transformação é principalmente a capacidade que você tem de aprender. Não simplesmente de realizar novos hábitos, mas aprender e entender a motivação por trás daquilo. Então, quando eu comecei a me exercitar com mais frequência, no meu último projeto de 90 dias para emagrecimento,
Eu comecei ele com o objetivo de ter uma longevidade, não simplesmente de emagrecer, mas eu precisava rapidamente de uma qualidade de vida. Eu estava sentindo dificuldade de amarrar o meu cadastro, eu estava sentindo dificuldade de subir uma escada. E eu falei, cara, eu preciso realmente mudar o meu comportamento. Mudar, eu não queria transformar o meu comportamento. E aí, a partir do momento em que eu resolvi colocar uma meta de 90 dias bastante simples, eu queria ir para a academia todos os dias. E muitas vezes eu me peguei na academia enrolando, conversando com as pessoas e não necessariamente fazendo o meu treino. Mas aí eu comecei a perceber naquele dia em que o treino foi esforçante, que quando eu cheguei em casa eu não queria comer qualquer coisa. Porque eu falei, poxa, foi tão esforçante lá e eu não vou querer perder isso. Então eu comecei a perceber que hábitos bons andam com hábitos bons. Então a gente acaba tendo uma tendência muito maior a tratar hábitos bons junto com outros hábitos bons. Bom, se eu consigo puxar um hábito pelo outro, o que que acontece? Nesse último projeto de 90 dias, e eu consegui me transformar no final dele, da mesma forma como eu fiz quando eu tomei refrigerante, quando eu parei de tomar refrigerante, eu percebi que eu precisava ter um estilo de vida diferente. E eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a estudar um pouco sobre musculação, eu comecei a acompanhar o fisiculturismo, eu comecei a estudar um pouco sobre alimentação, entender como é a nutrição do meu corpo, e a partir do momento em que eu me permiti aprender, foi que a transformação aconteceu. Então não adianta você querer mudar o seu sono, querer mudar a sua alimentação, querer mudar a sua vida profissional, se você não entender que você precisa aprender. Essa é a grande chave, a gente precisa conseguir aprender. Ah, mas eu não gosto de estudar. Ah, mas eu não gosto de ler. Cara, não importa, você precisa aprender. Existem várias formas de aprender. Cursos, livros, vídeos, filmes, todas essas formas são formas que você vai aprender. E a primeira coisa é, principalmente quando alguém te elogia bastante, nossa, como você é inteligente, como você sabe disso ou daquilo, nossa, você conhece de muitas coisas. E aí você cai na armadilha do conhecimento, porque você acredita que você já sabe de tudo, que você é inteligente o suficiente, e isso gera um grande problema. Porque quando você acredita que é autossuficiente, você para de aprender. E é nesse momento em que você para de se transformar. E é assim que você passa alguns anos e quando você olha, você já está gordo, você já está velho, você não cuidou de si, você não evoluiu profissionalmente. Então, como é que eu percebi que esses desafios de 90 dias, eles começaram a me levar num degrau após degrau e a minha vida começou a escalar? Eu posso conseguir trazer para vocês diversos exemplos disso. Não só de emagrecimento, não só de parar de beber refrigerante, mas eu salvei o meu casamento dessa forma, eu mudei o relacionamento com o meu filho dessa forma, eu fiz várias coisas dessa forma. Então, essa metodologia, de fato, ela funciona, desde que você entenda os princípios por trás dela. E a ideia nesse vídeo não é te vender nada. Afinal de contas, eu quero que você consiga saber o que eu sei. Porque o próximo passo, depois de aprender, é compartilhar. E é justamente isso que eu estou fazendo com você. Eu estou compartilhando. Você vai ter acesso a todo esse planejamento de 90 dias, entender como isso funciona de graça. Eu não quero nada seu por causa disso. Eu quero que você entenda como ele funciona e consiga aplicar. E nesse vídeo você vai entender os detalhes e o passo a passo de como você fazer isso. E para poder te dar esse passo a passo, eu tive que criar uma metodologia. Eu não consigo simplesmente dizer, olha, acompanha a minha vida no Instagram que você vai conseguir fazer o que eu faço. Mas não é por aí. Até porque eu sou um ser humano assim como você. Então eu tenho meus dias de falha, eu não consigo todos os dias. Tem dia que eu não consigo ir nos objetivos dos 90 dias, aí no outro dia eu recomeço. Então é normal. O que eu preciso entender é como eu vou entender o funcionamento disso, colocar isso no papel e conseguir ensinar para as pessoas que vão assistir. Então, para isso, eu criei uma metodologia. Eu tenho uma carreira, eu tenho uma profissão e, a partir disso, eu consegui criar, usando minhas habilidades e os meus benefícios, para te entregar isso pronto, totalmente encapsulado para que você consiga resolver. E para isso, eu dei o nome de Guerra de 90 Dias. Então, você vai lutar a sua guerra de 90 dias. Cada um de nós tem uma guerra, e essa é a sua. E a primeira coisa que você precisa entender na sua guerra de 90 dias, principalmente se você nunca se desafiou antes, ou se é a primeira vez que você vai fazer isso, é: cara, qual é a chance que eu tenho de desistir? Exato, você vai pensar isso. Qual é a chance que eu tenho de desistir? Repara no seu eu, olha para dentro de si. Qual foi a última vez que você se propôs fazer alguma coisa e você desistiu? Muito provavelmente você desistiu porque você colocou um desafio grande demais e você não conseguiu, né? Em alguns momentos, nas primeiras semanas você se animou, nos primeiros dias você se animou, mas aí daí um tempo você começou a fracassar. Falhou um dia, falhou outro dia e aí você desistiu. E você desistiu porque o desafio ficou grande demais. Nos primeiros dias você estava empolgado, só que você se cansou ao longo desse período. Então, ou seja, a medida foi errada. Você deu tanta transformação de quem estava de um zero para alguma coisa que o seu corpo não estava preparado para isso, a sua cabeça não estava preparada para isso e você acabou sucumbindo. Então, qual que é a minha recomendação? A primeira de todas, tá? Vocês provavelmente devem conhecer e acompanhar, se não, eu recomendo fortemente que você faça isso.
o Joel J. O Joel J é um cara que ele viveu a vida dele inteira pelo esporte. E o esporte, ele tem muito a nos ensinar. Principalmente porque qualquer habilidade na vida, ela pode ser simplesmente treinada. Existem pessoas que vão ter mais capacidades que outras, mais habilidades do que outras, mas o treino é o que realmente vai fazer a diferença. Uma pessoa bem treinada vence uma pessoa talentosa que não treinou. Isso é fato. E para tudo na nossa vida, a gente consegue aplicar treino, tá? Então, quando eu comecei a acompanhar o Joel J, entender que ele era um treinador de alta performance, além de atleta, depois ele se tornou treinador e coach de vários atletas, a ideia do Joel J é que você tem que viver em alta performance sempre. E isso vai ajudar muito, porque você pode ser alta performance no seu trabalho, você pode ser alta performance com a sua família, você pode ser alta performance na sua saúde, você pode ser alta performance o tempo todo. E é assim que o Joel J criou um termo que está muito famoso, que ele usa muito, que é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. É isso que ele prega. Só que quando você faz em algum momento da sua vida, não, a minha prioridade nesse momento é o meu trabalho, porque eu estou construindo a minha casa, porque eu estou fazendo alguma coisa, tudo bem. Naquele momento é entendível, é compreensível que você esteja passando por aquilo, mas tem que ter validade. É isso que o Joel J fala. E eu comecei a entender aquilo como uma realidade. E eu falei, e se eu juntar isso com o meu desafio de 90 dias, mas priorizando, né, primeiramente a Deus e depois saúde, família e trabalho, e colocar as minhas ordens, a minha rotina, encaixar o meu dia nisso. Porque uma rotina, né, de um atleta, ela é uma rotina chata. Se você vê um atleta treinando, se você acompanhar a vida desse atleta fora ali das piscinas, da quadra, você vai perceber que a vida dele é uma vida extremamente repetitiva e monótona. Mas porque a excelência, ela vai ser composta de vários dias iguais e que você consegue ser cada dia melhor naquilo igual. Então, quando você percebe que dá para fazer diferente, simplesmente seguindo uma rotina, equilibrando as coisas e fazendo todo dia um pouco, as coisas começam a mudar. Eu apliquei a guerra de 90 dias na minha vida, na minha relação com meu filho. Eu sempre achava chato brincar com meu filho e ele sempre me cobrava isso. E eu percebia que eu também tinha que dar essa atenção para ele, porque isso faz diferença, porque eu lembro que na minha vida isso fez diferença quando meu pai brincou comigo. Então eu pensava, não, vou separar aqui 3 horas na minha agenda e toda sexta-feira, quando eu chegar às 19 horas, até o horário dele dormir, eu vou brincar com ele. Só que, poxa, ele passava a semana inteira agoniado querendo brincar comigo e quando eu chegava na sexta-feira era uma luta para mim brincar com ele aquelas 3 horas. E muitas vezes, sabe o que acontecia? Eu desistia, eu enganava ele, eu tentava fazer ele dormir e mesmo assim eu ficava com peso na consciência. Poxa, eu reservei um dia na minha semana para dar atenção para o meu filho e eu não consegui. E aqui eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas 3 horas e eu vou dividir diariamente. E a verdade é que as crianças não têm menor noção do tempo. Se você brincar com ele o dia inteiro, se você brincar com ele 15 minutos, ele sempre vai achar que foi pouco, ele sempre vai achar que passou rápido. Só que a partir do momento que eu comecei a brincar com ele todos os dias e ter mais frequência, a nossa relação mudou. E depois disso, um hábito bom puxa outro hábito bom. Eu comecei a fazer outras coisas junto com ele. Eu comecei a orar antes de dormir junto com ele. Eu comecei a puxar para ele coisas. Filho, o que o papai fez hoje que você mais gostou? Que horas foi que você sentiu que o papai estava mais perto de você? E as coisas começaram a dar muito, muito certo. E a minha relação com meu filho se transformou. Então, quando a gente consegue colocar a nossa rotina dentro de uma ordem de saúde, família, trabalho, tudo isso dentro de uma bolha espiritual em que você está equilibrado com Deus, as coisas começam a acontecer de forma mágica. E bom, seguindo essa lógica, você nunca fez um desafio de 90 dias. Qual que é a minha recomendação básica para você? Você vai começar corrigindo, colocando um desafio para você de sono. Exatamente, porque a gente fica no dia a dia, na correria, e a gente entende que a gente não precisa descansar. Só que eu já fui esse cara. Eu já fui o cara que eu pensava assim, você trabalha pouco, você é fraco. Enquanto você trabalha 8 horas por dia, você enrola 2 horas por dia, o seu resultado é 6. Eu estou aqui trabalhando 12, 14 horas por dia. Sabe qual é o resultado disso? Eu trabalho o dobro que você. Enquanto você trabalha 1 ano, eu trabalho 2. Enquanto você trabalha 2, eu trabalhei 4. E assim a minha vida começa a descolar da sua e eu vou conseguindo evoluir muito mais rápido que você. Eu fui esse cara. Eu fui esse cara por pelo menos 6 anos da minha vida. Isso me trouxe... o meu cabelo caiu, eu envelheci, eu engordei e o melhor, o pior na verdade, a minha saúde acabou. Eu fiquei sem conseguir amarrar um cadarço ou sem subir uma escada. E isso me deixou num sentimento muito ruim. E sabe o que acontecia também? Eu queria ganhar todas as coisas na força do meu braço. E quando isso acontecia, eu me sentia feliz, porque eu falava, eu sou esforçado. Mas não, quando eu entendi o jogo, tudo estava errado. E eu comecei a olhar para trás e eu comecei a perceber quantas vezes chegava na sexta-feira e eu morria.
Eu morria e acordava domingo à noite. Literalmente. A minha esposa reclamava, você não dá atenção para sua família, você não dá atenção para seu filho. Eu falava, mas eu estou trabalhando, eu estou suando a camisa. Só que não resolvia. Então a lógica principal é, a gente tem que ter equilíbrio. E olhando para trás, o meu corpo não aguentava. Era normal eu adoecer. Eu chegava, trabalhava, virava noite, quando eu ia pensar que não, meu corpo não aguentava, minha garganta inflamava, eu estava doente. Então, eu me entupia de remédio para fazer as coisas darem certo e depois eu estava firme e forte de novo para trabalhar de novo às 14 horas por dia. Então, esse ciclo é um ciclo totalmente vicioso e que não vai levar você a lugar nenhum. Então, se você entende que você precisa, primeiro, regular o seu descanso, pronto, você é uma máquina que consegue fazer as coisas melhor. É como se você fosse um carro e você não trocasse o óleo desse carro. E você começa a rodar, e uma hora esse motor vai parar. Basta você olhar na rua para aquela pessoa que trabalha muito, que é workaholic, que, cara, tá com a barriga desse tamanho, tá ficando careca, e o cara, ele tá o tempo todo trabalhando, ele vai parar. Aquele cara, ele vai falhar. Uma hora ele vai quebrar. Então é importante você corrigir primeiro o seu sono. Tem toda uma metodologia aplicada onde você vai conseguir equilibrar saúde, família, trabalho, colocar a sua espiritualidade em ordem e a partir disso você vai colocar algumas metas. E essas metas não precisam ser ousadas, elas precisam ser cumpridas. E aí você vai conseguindo passar por isso. Não é à toa que a gente coloca metas de 90 dias. Eu fui estudar a lógica por trás disso e diversos profissionais da saúde, diversos profissionais em vários segmentos fazem desafios de 90 dias. Quando você estava na escola, você estava em blocos de 90 em 90 dias, você estava em trimestres. Porque se você simplesmente fosse para a aula e vai estudando e no final a gente mede a sua nota, cara, muitas pessoas reprovariam. Porque a verdade é que a gente precisa colocar períodos curtos, né? Dividir um grupo grande de metas, um objetivo maior em pequenas metas. As empresas todas trabalham desse jeito. Por que que a sua vida não é assim? O medalhista olímpico, ele treina pequenos blocos para fazer pequenos campeonatos para depois ele ir para a Olimpíada. Por que que a sua vida não é assim? Todo mundo faz isso, menos você, menos eu, menos todos nós. A gente leva a nossa vida pessoal de um jeito completamente diferente. Enquanto que na prática, se a gente aplicar uma metodologia como essa, a nossa vida vira uma escada. E a cada 90 dias a gente vai subindo alguns degraus. Eu posso subir um degrau, mas eu já subi. Eu posso subir 5 degraus, mas eu já subi. E assim eu vou subindo na escada da minha vida. Só que, a partir do momento em que eu aprendo, eu não desço mais. Aí que está o segredo. Você pode até subir a escada, só que se você não aprender, você apenas gerou um processo de mudança e não de transformação. E você vai descer de novo. Agora, se você aprendeu, você constrói uma estrutura naquela base da escada e você vai para o próximo passo. Sempre de 3 em 3 meses. Os 3 em 3 meses vão passar de qualquer forma. Então, por que não a gente tomar controle disso, organizar o nosso plano de treino, começar a treinar para quando chegar o campeonato eu estar pronto, vencer, ganhar e aprender. Essa é a lógica da guerra de 90 dias. E agora, como é que você vai lutar essa guerra de 90 dias? Nessa guerra de 90 dias, eu sou o seu capitão e eu vou te orientar o que você precisa fazer. Para você receber as orientações, você vai clicar que você tem interesse aqui na descrição desse vídeo ou no botão que está aparecendo abaixo. Você vai preencher que você tem interesse, eu vou entender que você tem interesse e você vai receber um manual do que você tem que seguir. Além desse manual, também vai ter um outro vídeo, onde nesse vídeo eu vou dissecar o manual e te explicar como é que você vai fazer a sua guerra de 90 dias. E não se preocupe, eu não vou te cobrar por isso. Isso vai ser gratuito, isso vai ser de graça. Isso é meu compartilhamento do meu aprendizado com você. Você não vai pagar por isso. Você simplesmente vai entrar, vai receber o manual, você vai entender como funciona a guerra de 90 dias e você vai aprender uma metodologia. E a partir do momento em que você aprender, vai gerar a primeira transformação na sua vida, porque você vai poder repetir isso quantas vezes você quiser. Então, se você tem interesse, se você se sente desafiado e a sua vida também é movida por desafios, sejam eles pequenos ou grandes, clica aqui e se inscreve, porque eu te vejo do outro lado.